Tem uma pergunta, Guina, que a gente estava elaborando justamente pelo peeling de fenol. Se esse rapaz tivesse essa caneta, poderia ter salvo. Eu fico na dúvida do que foi esse do peeling do fenol. Não tô para os detalhes desse. Esse caso que teve, o cara estava fazendo um procedimento. Peeling, ele teve esse choque. Eu não sei se foi um choque ou foi uma intoxicação. E isso às vezes confunde. Por exemplo, você tem reações que a gente acha que é alergia, mas na verdade não é. Uma reação. Isso pode ter sido simplesmente uma intoxicação pelo fenol, que é o que eu acho que talvez seja mais provável do que uma reação alérgica em uma dose excessiva. Excessiva, aplicou de maneira errada, não sei os detalhes de caso, uma técnica não adequada e você teve esse problema. É igual aconteceu também um pouco com um caso que também ficou na mídia, uma menina que cheirou a pimenta e ficou ruim. Também não sei detalhes do caso, mas a realidade é que, por exemplo, a pimenta tem uma substância chamada capsaicina, que é a que dá a ardência. E ela é um forte irritante de vias aéreas. Quem aqui já comeu, mordeu uma pimenta? Brincadeira de criança, morde uma pimenta. Sim. Não fica com o nariz entupido, saindo secreção, você quer espirrar. Desenho, bota pimenta pra cheirar o desenho, espirra, a mesma coisa. E automaticamente você começa a ter já aquela... Isso. E parece que essa menina tinha um quadro de uma asma, que já não estava bem controlada, cheirou isso e ela agravou e ela teve um problema por causa da asma, não necessariamente reação alérgica. Mas falta o oxigênio, né? Mas aí é uma coisa que acontece o tempo inteiro. Então, se é uma reação alérgica ou é um evento por outros motivos. Então, talvez esse peeling de fenol pode ter sido tranquilamente uma intoxicação. Embora você pode ser alérgico potencialmente a qualquer coisa, você pode desenvolver alergia, tá entre menos as substâncias, mas uma intoxicação poderia ser. Mas confunde muito. Eu tive recentemente um caso de uma paciente que ela fez alguns preenchimentos, então usa um ácido hialurônico, que é uma substância que coloca, puxa água para fazer os procedimentos estéticos. Só que o antídoto dele, para você tirar, quando você exagera um pouco na mão, chama hialuronidase. É uma enzima que vai lá e quebra esse ácido hialurônico. Está aumentando o número de casos de alergia a ele. Por exemplo, quem tem alergia a formiga, vespas, não pode usar isso, porque a chance de você desenvolver alergia contra esse antídoto é enorme. E ela teve uma reação anafilática dessas graves. Precisou usar 2 vezes adrenalina, ficar internada em UTI e tudo mais por causa disso, para tentar diminuir um preenchimento. Tô falando para não fazer, mas assim, existe um risco. Então você está aumentando o desenvolvimento de doenças, de alergias a medicamentos que a gente não conhecia. E o que a gente faz agora a respeito disso? Mas eu quero tirar o preenchimento. É difícil, a gente não tem uma resposta de como fazer um procedimento para diminuir isso. A gente tem para outras medicações, por exemplo, quimioterápicos, sou alérgico a um quimioterápico, só ele. Eu tenho procedimentos que eu faço dentro do hospital, que literalmente eu vou dando em doses, aumentando a dose cada vez mais. A pessoa vai tendo reações, eu vou tratando isso em ambiente de UTI, até chegar num ponto em que eu esgoto o sistema imune e não tem mais reação. A gente chama isso de dessensibilização. Procedimento difícil de fazer. A gente guarda isso para situações de urgência e emergência. Por exemplo, um quimioterápico único exclusivo. Um único antibiótico para matar tal bactéria. É uma opção que a gente faz. Agora, para um procedimento estético, não tem um protocolo para seguir. Provavelmente a pessoa não vai usar. Tem alguma alternativa? Não que eu conheço. Então a gente vai ter que pensar o que vai fazer do ponto de vista estético. Mas tá surgindo bastante. Bastante. Esse caso que você falou já passou no Fantástico, que a mulher foi tirada dos lábios, enfim, teve esse procedimento, foi correndo às pressas pro hospital. Os procedimentos estéticos aumentaram muito a alergia, principalmente a medicamentos no momento da anestesia, todos, então você começa a ter esse evento. E às vezes você tá fazendo um lugar que tem um profissional que não tá bem treinado, ou não tem a estrutura para isso, não reconhece uma alergia como essa. Esse cara vai dando ruim. O que você falou desse fechamento de glote também entra nisso, né? Tem uma pergunta nesse pode sentido. Fazer, por favor, faça, meu querido. Não era esse daí do fechamento de glote. Não, do fechamento de glote. Geralmente o hospital, quando faz a medicação errada, ou vai fazer, justamente também quando vai fazer o ressonância. Contraste. Isso. Que aí pode dar uma... Tudo ali já tá... o ambiente é hospitalar, então vai com adrenalina, vai com a medicação para reverter o sistema de fechamento de glote. Adrenalina não, né? É adrenalina. Adrenalina, muitas vezes a gente usa. Ou ela é injetável, ou até inalável. Às vezes põe para inalar para abrir. Fez isso, risco de morte diminui. Muito menor, diminui
abrupto. Vai 1%. É quase zero. Menos que 1%. Até menos de 1%. Você reverte isso. E é na hora, doutor. Na hora. Assim, a realidade é que a adrenalina é o nosso melhor antialérgico que existe, né? Então, a gente usa, ele interrompe a reação de uma maneira muito efetiva. Claro, a pessoa vai precisar ficar internada, vai ficar em observação, tem o risco de uma chamada reação bifásica que acontece de novo, de voltar, mas tem que ter. Então, por isso que o pessoal preocupa tanto com o contraste. O contraste é um medicamento que é muito associado a reações alérgicas. Eu sou medroso. Ou falso alérgicos. Sim. Ele, às vezes, você nunca toma um contraste. Mas para você ter alergia, você tem que ter sido exposto de alguma maneira a essa substância antes. Porque é uma resposta de defesa. Eu não posso ter uma defesa contra o que eu nunca me apresentaram. O corpo não cria, assim, defesas. Ele é exposto, ele se defende. Aí você faz uma defesa. Tem gente que aplica na primeira vez e tem. A verdade é que o contraste, isso é raro, tá? Assim, não vou falar que a chance de ter algum problema é muito baixa hoje em dia com os contrastes novos que a gente tem. Mas tem gente que aplica e esse contraste irrita o sistema imune de tal maneira que você tem uma reação similar a uma reação anafilática. Então você não é alérgico, mas é que você faz isso. E como você prepara esse? Você faz dentro do hospital, usa medicações antes, vai aplicando aos poucos, você vai protocolos. Por isso que os hospitais eles têm um cuidado muito grande antes do contraste, tem que ter. Você preencher, assinar, autorizar, é feito perguntas constantemente, já usou ou não. E é engraçado porque isso do contraste, que todo mundo se preocupa bastante, porque você dentro de um procedimento ali, e é um exame que eles fazem bastante, mas se você olhar quais que são os alimentos, quais são os medicamentos que mais causam alergia, a briga é sempre entre anti-inflamatórios e antibióticos. E geralmente a gente não pergunta, assim, você pergunta se você é alérgico, mas ninguém é tanto deles. O contraste tem os seus poréns, porque é grande quantidade, é um momento muito crucial, mas os medicamentos que mais geram alergia tranquilamente são os anti-inflamatórios e os antibióticos. É porque todo mundo vai fazer ressonância e fica com medo. Indo na linha aí... Pode falar. Da glote, alergia de contato. Se dá? É possível. Fechamento de glote? É possível, sim. Se você tem uma reação muito grave, se o seu corpo com pequena exposição faz algo tão grande, você pode ter a reação anafilática, esse fechamento. Tem um paciente que só come de um bolinho, e se ele encostar uma gota de leite no lábio, você pode ter reação. Pegar, a mão já incha, são reações extremas, não é o habitual, mas acontece. Então você tem pacientes que fazem isso, que é níveis e níveis de cada um deles. Então você tem, só de encostar. O que é menos comum seria alguns pacientes têm ao estar no mesmo ambiente e sente o cheiro. Para nós, o cheiro não é tão causador. Por exemplo, tô sentindo o cheiro de camarão, já tá fechando minha glote. Geralmente, o que é o cheiro, você sente por substâncias voláteis, que são óleos, eles que começam, você sente o cheiro e o aroma. Sim. Geralmente, você é alérgico à proteína, que é uma estrutura mais pesada, ela não voa ficar no meio ambiente. Então, às vezes, a pessoa, como já passou tanto tempo... Traumatizou. Mas é um traumatizar evolutivo. Por quê? É da evolução. Imagina assim, no meu corpo humano. Vamos supor, eu comi um alimento estragado. Passei mal, quase morri. O que meu cérebro pensa? Nunca mais eu vou comer isso aí. É a brincadeira da cachaça, né? Quem tomou um porre, nunca mais vou beber. Então é isso aí. Mas brincadeiras à parte, assim, não vou mais. Então tem pacientes que só de estar no mesmo ambiente, o corpo já vai mandando sinais, o cérebro já vai mandando sinais como para relembrar os sintomas. Então você já começa a sentir, não tá acontecendo nada, mas você já começa a sentir a sensação anterior, como um mecanismo de defesa. Então, assim... Saia daí. Tipo, sai fora. Então, isso pode acontecer. Mas de contato, pode ter. Outra coisa, já que tá falando desse alimento, voltando lá do contraste, qual que é a pergunta que sempre falam? Você é alérgico a iodo ou frutos do mar? Não é isso? Sim. Tem nada a ver. Os contrastes, eles têm iodo lá dentro, mas o problema não está no iodo. Porque o sal de cozinha que você toma tem iodo. Tem iodo. Sim. Não é no frutos do mar, não tem nada a ver. A realidade é que você é alérgico ao contraste. Então, tem alguns mitos que criam. Que nem esse aí, o cheiro já faz... Não tô duvidando do que a pessoa sente, não é isso. A pessoa sente, eu sei disso. A pessoa tem. O que eu quero dizer é, não tá acontecendo necessariamente a reação, é só a percepção cerebral. É uma adaptação memória que a É uma adaptação evolutiva maravilhosa. Tipo, não toca, sai daí, não come isso, pelo amor de Deus. Sou eu com canela. Canela, se eu sentir o cheiro, já começa a parar. Que naquele dia que eu passei muito mal, que eu tive uma
uma alergia, eu comi isso, tem aquele cheiro, então quando eu sinto o cheiro, já me remete àquele momento, aquele dia. Tem uma paciente que ela teve com pelo de cachorro uma reação mais ou menos 10 anos atrás. Ela tinha uma história de ter tido uma reação respiratória muito grave com pelo de cachorro. E ela não ia ver na casa da avó. Não ia na casa da avó por causa disso. Passou 10 anos e ela não ia. E assim, ela tava na academia, se alguém chegasse com um cachorro na porta, ela já começava a sentir. E em nenhum momento a gente duvida da reação que a pessoa tá. Isso acho que a pior coisa que você pode ter como médico é duvidar do que a pessoa tá te falando. Ela tá em sofrimento. Valorize o que ela tá tendo. A gente fez os testes, fez as avaliações, viu que ela não tinha mais nenhum anticorpo, que ela já era positiva, ela não tem mais anticorpos agora. A gente foi colocando, garantiu a maior segurança. Hoje ela vai na casa da avó. Ela teve que fazer um trabalho do corpo não ter aquilo. Mas hoje ela vai na casa da avó e ela não ia há 10 anos. Fiquei muito feliz com esse caso, porque em 10 anos a pessoa nunca tinha... Imagina você ver sua avó há 10 anos, cara. Isso é por causa disso, porque a avó tem um cachorro, mora num lugar que tem, e você não vai, você vai ver em outros lugares por causa disso. Então... Que acionou o parasimpático, né? Ali a pessoa passou por um trauma. E toda vez que ela vai ter a experiência de vivenciar, ela começa a entrar na sensação. Sim, na sensação.